De todas as nações da terra, Deus escolhe para si um homem e a sua descendência, para serem os seus representantes diante de todos os povos e famílias da terra. Os homens edificaram a Babel para que o seu nome fosse grande sobre a terra e para que eles não fossem espalhados nem esquecidos. Porém, Abraão deixou para trás tudo o que ele tinha, todo o seu nome, a sua fama, e ele foi atrás da voz daquele que o ordenou, daquele que o chamou. E esse que o ordenou e o chamou disse: eu edificarei o seu nome e o farei grande diante de todos os homens da terra. E também disse o Senhor, com uma ordem, ele disse a Abraão: sê tu uma bênção. A partir daqui, então, nós estaremos acompanhando essa família que ouve a voz de Deus e vai fazer a sua vontade. De fato, homens imperfeitos, sim, mas que estão chamados para uma obra perfeita por aquele que é perfeito. Assim como Abraão, também Isaac e Jacó foram chamados para guardar essa aliança perfeita de Deus. E é maravilhoso que a palavra de Deus não nos esconde os pecados dos patriarcas, que eles ficam cambaleando entre a vontade de Deus e os seus próprios caminhos. Uma história maravilhosa de fé, mas feita através de homens falhos e pecadores. Mas no fim o que permanece verdadeiramente é a vontade perfeita de Deus, que resgata os caminhos dos homens e redime a sua cultura segundo a cultura do Criador, a cultura do céu. Nesse sentido, a história de José se torna um exemplo perfeito disso, de como o comportamento humano destrói e traz morte para a terra, porém o Senhor, com a sua graça redentora, ele transforma todo o mal em bem, a morte em vida, e o caos ele traz a sua perfeita e graciosa Shalom. Esse é o grande legado que Abraão e os seus descendentes têm para trazer diante de toda a terra. 400 anos depois, ainda no Egito, agora o faraó se levanta. Um novo faraó, um homem terrível sobre a terra, que manda a morte de crianças inocentes. Deus, porém, livra a descendência de Abraão. Agora, mais de 1 milhão de não mais escravos, libertos pelas mãos poderosas do Senhor. Deus livrou o seu povo em 12 tribos, cada uma com suas características e culturas particulares. Deus se revelou a eles aos pés do Monte Sinai, onde fez uma aliança com todos, dizendo: eu sou o Senhor que te tirou da terra da escravidão do Egito. Agora, o Deus de Abraão, que era tão distante, contadas em histórias, se tornou um Deus próximo, mas terrível, o Deus que os livrou, dizendo: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Com a lei do Senhor, agora o povo pode buscar a Deus, e Deus habitará no meio do seu povo, sendo o seu sustento e abrigo durante 40 anos no deserto. Um povo em construção que viu a maior nação do mundo se ajoelhando diante do Deus de Abraão, mas mesmo assim estremeceu diante dos homens de Canaã. A incredulidade e infidelidade do povo lhes custará caro. Uma geração inteira perderá a sua vida vagando no deserto. Foram necessários 40 anos para, de fato, uma nova geração nascesse. Uma geração livre da mentalidade de prisão. Uma geração livre para conquistar a terra que o Senhor já tinha preparado para o seu povo. E no meio dessa conquista, uma história nos chama a atenção. De Raabe, uma mulher que era gentia, porém o temor do Senhor chegou aos seus ouvidos e desceu ao seu coração. E por ela ter se aliançado com o Senhor e atado um fio de escarlate em sua janela, não só ela, mas toda a sua família foi salva. Assim como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim foi com a família de Raabe, que foi salva, e ela foi colocada na linhagem do Redentor. O tempo dos juízes é marcado pela inconstância do povo, entre brigas e desavenças, entre as próprias tribos, cada um idolatrando a deuses estranhos. Persevera o que fala a palavra de Deus, que diz que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, não somente os homens, mas cada tribo, seguindo o seu próprio caminho, com histórias incríveis e personagens fantásticos dignos de filmes de ação, porém que não são capazes de levar o povo, senão por pouco tempo, diante de Deus. Além de perder o amor ao Senhor, nós vemos que Israel também perderá
parte da terra que já haviam conquistado. O livro termina de forma terrível, onde uma das tribos se parece mais com Sodoma e Gomorra, e assim quase são dizimados da face da terra. E no final o Senhor diz mais uma vez que cada um seguia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Quando vemos esse final, parece-nos que o povo de Deus não terá salvação. Porém, fique comigo. Vamos ver onde esse fio de escarlate vai mais uma vez se levantar na história para nos guiar por novas costuras no Senhor. Permaneça comigo. Vamos ver aonde esse fio de escarlate aparecerá de novo e que histórias o Senhor irá costurar para mostrar a sua vontade na história dos homens.